Fala J-Techers, outro Tech Analisando trazendo para vocês hoje o Xbox Game Pass Ultimate e minha experiência com ele, que já adianto, a cada nova descoberta no potencial, fiquei mais animado com as várias possibilidades. Também já deixo claro não ter um Xbox, nem um PC gamer ou que seja mais potente e nem mesmo um celular gamer. Para os que ainda não conhecem, o Game Pass é um serviço de assinatura da Microsoft que dá acesso a uma lista vasta de jogos de vários gêneros, como se fosse uma Netflix de jogos, podendo baixá-los ou até jogar via streaming. E é aí que entra a mágica, pelo menos para mim. Entre os planos oferecidos, há o Game Pass Ultimate. Mesmo sendo o mais caro, achei ser o que mais vale a pena comparado aos outros, por ter a opção de jogar jogos na nuvem e até em multiplayer com o Xbox Cloud Gaming, ou popularmente xCloud. Isso significa que não é preciso ter uma super máquina para acessar os títulos e que, inclusive, além do PC, qualquer outro dispositivo com um sistema conhecido mais atualizado também consegue rodar, entre aspas, esses games. Ao se cadastrar na versão Ultimate, você terá acesso aos títulos da nuvem, e fiz alguns testes em diferentes games para mostrar principalmente o que achei na estabilidade da conexão e no tempo de resposta com o controle. Vale lembrar que o mais indicado seria comprar um controle que seja Bluetooth, podendo ser do Xbox ou não, e caso você ainda não tenha, até existe uma forma de jogar pelo PC utilizando teclado e mouse. Basta sair do aplicativo do Xbox no Windows, abrir normalmente pelo navegador Chrome e instalar uma extensão para simular o teclado e mouse como controle. Nada que seja oficial, mas que pelo menos consegue dar conta do recado temporariamente até que o controle seja adquirido. E ainda assim não é uma boa opção, pois até o usuário pegar todos os comandos no teclado e mouse demora um tempo que às vezes também confunde na hora de jogar. Ao escolher um título e entrar para jogá-lo, é necessário aguardar alguns instantes para que ele seja acessado na nuvem, e que em horários de pico, por exemplo, pode demorar um tempo extra para que o jogo efetivamente comece, o que pode incomodar algumas pessoas, mas que pessoalmente não senti esse incômodo todo. Os games no geral funcionaram muito bem quando o computador estava conectado ao cabo de rede ou até mesmo pelo Wi-Fi, e dizem que 20 MB é o suficiente para o xCloud funcionar normalmente, mas eu indicaria pelo menos uns 50 MB para evitar ao máximo essas instabilidades. Me surpreendi bastante com o tempo de resposta da maioria dos jogos ao controle conectado, mesmo com conexão Bluetooth e um delay mínimo para que os comandos fossem executados. Na grande parte dos jogos, o usuário muito provavelmente vai se adaptar com essa pouca diferença, exceto para jogos, por exemplo, que precisem de uma resposta imediata do controle, como os FPS ou jogos de combates, e aí talvez isso possa atrapalhar e consequentemente incomodar um pouco esse tipo de público para esses jogos. É muito legal também a possibilidade de poder explorar jogos que normalmente você não iria jogar simplesmente por ter que pagar por algo incerto, entre aspas. Isso acaba despertando seu interesse em novas categorias, além de ajudar outras produtoras a aumentar o público com seus títulos. Eu, por exemplo, pude testar novos jogos simplesmente por achar a capa ou a sinopse interessante, e em alguns minutos depois eu já estava dentro do jogo explorando todo o seu potencial e me divertindo também, ou me borrando Resident Evil 7. A troca de jogos sem quase nenhum esforço também é bem agradável, e em alguns segundos você simplesmente volta ao menu de navegação e já escolhe seu próximo título para embarcar em outra aventura. Achei incrível não precisar ter o aplicativo do Xbox instalado no PC oficialmente, e ao abrir no Chrome o link corretamente, todo o xCloud estaria disponível, inclusive com títulos totalmente em português ou legendados ao simplesmente alterar o link para PTBR. A possibilidade também de jogar multiplayer online foi boa, mas com alguns delays um pouco mais perceptíveis e que podem comprometer um pouco essa jogabilidade, mas também lembrando que a versão ainda está em beta. Os savings dos games também surpreenderam. Eles ficam salvos na nuvem e mesmo acessando de outros dispositivos, os títulos vão estar todos salvos para você jogar de onde e quando quiser. Falando na facilidade de acesso desses games, era quase impossível imaginar há alguns meses que eu teria possibilidade de jogar títulos do Xbox com a mesma qualidade gráfica praticamente no smartphone apenas pelo acesso via streaming. A facilidade em poder alternar do PC para um smartphone chegou a me assustar no início.
tudo baseado principalmente em continuar tendo uma boa conexão do Wi-Fi. No caso dos smartphones, mesmo que você ainda não tenha algum controle Bluetooth, diversos títulos podem ser jogados pela própria tela. Mas não se engane, pois mesmo com essa opção, a jogabilidade fica mais limitada do que, por exemplo, jogos que são desenvolvidos próprios para funcionarem no smartphone. Então, volto a frisar a necessidade em ter um controle Bluetooth para ter o Game Pass Ultimate com o xCloud. Alguns games retrôs, entre aspas, do Xbox 360 também estão disponíveis para você ter sua nostalgia ou mesmo por curiosidade em saber como eram alguns dos títulos mais antigos. Não fiz uma análise mais aprofundada para saber o quanto de bateria seria utilizada apenas com o aplicativo funcionando direto ou o quanto de desempenho do PC seria utilizado, por exemplo, em jogos via streaming, mas em ambos os casos, muito provavelmente essa perda foi bem menor comparada a jogos que precisassem ser instalados tanto no PC quanto no celular. Um ponto negativo seria a possibilidade de funcionar apenas com uma conexão à internet em Androids ou iOS, ou seja, se o sinal estiver fraco ou instável, erros como uma imagem toda pixelada ou mesmo falha na conexão com o servidor vão ser comuns de acontecer. Mesmo assim, tem como instalar remotamente os jogos no Windows ou Xbox para jogar offline posteriormente. Em relação ao 5G, eu não tive a oportunidade de testar, mas acredito que mesmo com a conexão fluida, se o pacote de dados for limitado, é bom ter bastante cautela para não chegar ao limite de dados em 2 tempos, já que ele vai muito provavelmente consumir bastante internet. São raros os modelos de Smart TVs compatíveis com o xCloud. Testei, por exemplo, 3 modelos, Samsung, LG e Sony, e em nenhuma delas o navegador conseguiu abrir o xCloud, mas há algumas fontes que apontam que a Microsoft já está negociando com fabricantes de TVs para que isso também seja possível. No fim das contas, o Game Pass Ultimate valeu a pena para mim? Bom, apesar de muitas pessoas comentarem sobre seu preço salgado, de R$ 45, acho que ainda assim é um ótimo custo-benefício, comparado a ter que pagar mais de R$ 200 em jogos originais das gerações anteriores, por exemplo. Lembrando que além de um bom controle Bluetooth e uma boa internet, se você não quiser investir seu tempo livre em jogar mais frequentemente e passe a jogar raramente, talvez ele já não seja uma excelente opção, mas ainda seria melhor do que comprar um console e, consequentemente, títulos originais que ainda são bem salgados no Brasil. Minha experiência em não ter um Xbox ou PC gamer e mesmo assim ter acesso a diversos títulos de peso, além de outras dezenas de títulos de outras categorias que eu provavelmente não compraria apenas pela curiosidade de ver o game, também foi um fator determinante, pois me surpreendi muito não só com os jogos em si, mas principalmente a facilidade em ter acesso de vários dispositivos e começar a jogar em qualquer lugar e qualquer momento, desde que a internet seja boa e estável. Poder parar de pagar o plano a qualquer momento torna bem mais flexível a forma em como posso investir em outras coisas, e há ainda opções de que com gift card você consegue excelentes descontos, caso compre um para utilizar o Ultimate por 3 ou 6 meses, por exemplo. Então, sim, eu acho que vale a pena ter uma conta do Game Pass Ultimate e caso esteja em dúvida, faça o teste pagando apenas R$ 5 no primeiro mês. É isso aí, espero poder ter ajudado bastante os que estavam com dúvidas, e se curtiu o vídeo, deixe o joinha, inscreva-se no canal lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu!